E aí, amigos da Confraria, bem-vindos de volta ao nosso giro pelos vinhos. Estamos girando pelos vinhos doces, os vinhos de sobremesa. No vídeo anterior falamos sobre as principais uvas usadas na produção dos vinhos de sobremesa. Mas somente produzirão vinhos de qualidade, somente tem sentido se forem vinificados de acordo com um método adequado. E é o que nós vamos falar no vídeo de hoje. Nós vamos contar para vocês como são produzidos os vinhos de sobremesa, que você já sabe. São produzidos em 5 categorias de acordo com 5 métodos principais, ou seja, fortificação, pacificação, podridão nobre, colheita tardia e congelamento. Então vamos começar. Então, número 1, fortificação. O que é essa fortificação? Durante o processo de fermentação, o produtor interrompe a fermentação para que tenha açúcar residual. Mas como é que ele faz isso? Ele adiciona um aguardente. Então, nesse momento em que ele aumenta a graduação alcoólica daquele mosto que está parcialmente fermentado e ainda tem muito açúcar residual, a levedura morre porque tem muito álcool. Então, isso se chama vinho fortificado. Número 2, pacificação. O que é pacificação? As uvas são colhidas durante o período normal de maturação. Então elas são deixadas para desidratar em esteiras expostas ao sol e ventiladas. É quase como o processo de produzir uma uva passa mesmo, mas que ela ainda mantém um pouco de suco, de mosto. É um processo similar a essas uvas passas. Mas eu tenho acúmulo de frutose numa quantidade maior de mosto, que pode ser então, depois de pressada, esse mosto extraído e fermentado para produzir o vinho. Já deu para perceber que o rendimento pela desidratação das uvas é muito inferior aos demais vinhos. Terceiro método, que produz alguns dos vinhos mais famosos do mundo, a podridão nobre. O que é isso? É que o produtor permita o ataque das uvas na videira por um fungo chamado Botrytis cinerea. Então ele se aloja na casca durante a maturação. A casca dessa maneira é então rompida, a água evapora e concentra o açúcar na polpa. O que acontece com essa concentração de açúcar? Fica muito concentrado e pouco líquido. O fungo também age nas leveduras, ou seja, ele continua agindo, a Botrytis cinerea, durante a fermentação desse mosto. E o que acontece? Vai trazer uma riqueza de aromas e sabores extremamente única. Alguns vinhos da França, especialmente o Sauternes, são produzidos dessa forma. Mas não se preocupe com o nome dos vinhos e com a associação, porque depois nós vamos falar isso para vocês. Quais os vinhos mais famosos e quais são os seus processos de produção. Colheita tardia, esse é o processo mais conhecido. E também conhecido como late harvest. Ele, além de mais conhecido, ele é o mais difundido ao redor do mundo. O que acontece? O produtor deixa a uva na videira por mais tempo do que o período normal de maturação. Assim, elas vão perdendo água, concentrando mais açúcar, resultando em um mosto ácido, mas extremamente doce e rico em substâncias aromáticas. O processo de colheita é bastante minucioso. A uva tem que ser colhida, assim como demais métodos, uma a uma, ou seja, o bago é um a um, com diversas passagens, para ver qual é a uva que está pronta, tem um nível alto residual de açúcar que pode ser fermentado. Por isso, é muito trabalhoso. E aí, o que acontece? Eleva o custo, diminui o rendimento, mas traz uma riqueza imensa. Quarto método, congelamento. Esse em locais mais frios. No inverno as videiras são atingidas pela neve e chegam a congelar no pé da planta. E então os produtores vão explorar essa característica do ambiente para fazer o quê? Para que a água contida no bago seja cristalizada e o mosto obtido, ou seja, ela esteja congelada no momento da colheita e permita a extração delicada do mosto ricamente açucarado. Os ice wines, como são conhecidos, naturais, requerem a temperatura severa. Isso é regido até por lei. Por exemplo, no Canadá, menos 8 graus abaixo de zero. Na Alemanha, menos 7 graus. Essas temperaturas precisam ocorrer algum tempo depois que as uvas amadurecem. Para quê? Para que a água fique retida
do lado de fora e do mais interno da uva esteja concentrado o açúcar, e assim ele possa ser extraído. Bom, o que significa? Que se o congelamento também não for rápido o suficiente, as uvas podem apodrecer, e aí o produtor perde aquelas uvas. Por outro lado, se o congelamento for muito severo, ou seja, a uva vira pedra, nenhum mosto pode ser extraído. Então, os rótulos que resultam desse processo, como nós dissemos, são chamados de ice wines e são produzidos em quantidades muito pequenas, mas vale a pena provar. Então, você já provou algum desses vinhos produzidos por algum desse método? Certamente já ouviu falar, se não provou. E agora que você conhece os principais métodos, fica com a gente, porque está na hora de conhecer os vinhos mais famosos que são produzidos com esses métodos. E aí, quando você for comprar ou ouvir falar, você já sabe qual é a uva, qual é o método de produção, o que esperar daquele vinho. E esse é o Viva a Vida Brindando, riqueza de informação, informação facilitada e interconectada.